Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Aqui tá, nessa madrugada de terça-feira, uma chuvinha maravilhosa, um clima gostoso. Eu recebo isso como um presente de Deus hoje. Compartilho com vocês essa minha alegria. E nada melhor para começar um novo dia do que alimentando o nosso espírito com a santa palavra de Deus. Então vamos continuar a nossa leitura hoje lendo Romanos capítulo 13. Como eu expliquei na leitura de ontem, a partir do capítulo 12, Paulo vai aplicar a teoria do evangelho à prática. O evangelho não é para ser uma teoria, um conhecimento teórico. O evangelho é para ser uma prática do dia a dia. Na nossa igreja nós estamos vivendo os relacionamentos discipuladores. Na nossa igreja Batista Redenção. E como isso tem feito bem a todos nós. Porque os relacionamentos discipuladores são relacionamentos da prática, de uns para com os outros no dia a dia. Compartilho isso com vocês com muita alegria. E eu sei que Deus está fazendo um grande mover do Espírito no mundo, nas igrejas batistas do Brasil e em várias outras igrejas de muitas outras denominações que pregam o autêntico Evangelho do Senhor Jesus. Mas vamos à leitura da palavra então? Romanos capítulo 13 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Você, cristão, tem a responsabilidade, o dever, a missão de ser o cidadão mais honesto no cumprimento das leis do seu país. E ele diz que por que deve ser assim? Pois não há autoridade que não venha de Deus. Como assim, Paulo? A gente precisa entender o que Paulo está dizendo. Isso aqui é um princípio eterno. Toda autoridade é constituída por Deus, inclusive as autoridades que não temem a Deus, que não fazem a vontade de Deus, e até as autoridades que perseguem a igreja de Deus, mas no final das contas Deus as constituiu. Porque Deus trabalha por estes meios também. Deus usa até a corrupção e a maldade, até a Bíblia mostra que até o diabo e os demônios estão sob a autoridade de Deus e do seu Cristo. Quando Jesus chegou lá em Gadara, que tinha aquele endemoninhado gadareno com uma legião de demônios, o endemoniado veio conduzido pelos demônios, se prostrou diante de Jesus e implorou para que Jesus não os expulsasse daquela região, mostrando assim que o nosso Senhor Jesus Cristo exerce autoridade sobre o diabo e sobre os seus demônios. O nosso Deus, Pai Yahvé, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele exerce absoluto controle total sobre o diabo e seus demônios. O diabo não pode fazer nada que Deus não autorize. Entenda isso é um entendimento maravilhoso. E quando a gente entende assim, eu vejo cristãos preocupados, com medo de manifestações demoníacas, essas coisas. E se você tem esse tipo de medo, você precisa estudar mais a palavra e ampliar o seu entendimento. Porque sob a autoridade do Senhor Jesus, não é sob a autoridade nossa não, é sob a autoridade do Senhor Jesus. O diabo não pode fazer nada que Jesus não autorize. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, todas as autoridades, inclusive as corruptas. No contexto brasileiro hoje, é complicado aceitar isso aqui, mas é palavra de Deus, acreditem. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Olha como a palavra de Paulo é grave. E aqueles que assim procedem
trazem condenação sobre si mesmo. Significa que Paulo está dizendo que agora eu devo me submeter aos caprichos e às injustiças de autoridades corruptas? Não. O que ele está dizendo é que as autoridades são constituídas por Deus para pôr ordem na sociedade, naquilo que suas decisões e leis são legais e estão em harmonia com a vontade de Deus. Eu, como cidadão brasileiro, devo me submeter a estas leis. O que a Bíblia vai me ensinar, ao contrário disso, é que quando estas autoridades estão me instigando a desobedecer a Deus, aí a minha fidelidade a Deus vem em primeiro lugar. Aí eu devo me opor às autoridades. Quando as autoridades quiseram impedir Pedro e João de pregar o evangelho lá em Jerusalém, disseram: julguem os senhores mesmos, se nós devemos obedecer aos senhores ou a Deus. E aí ele diz, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, naquilo em que as autoridades se opõem a Deus, nós vamos obedecer a Deus. Mas naquilo que as leis e as autoridades estão em conformidade com a vontade de Deus, nós como cidadãos brasileiros e especialmente como cidadãos do reino, Paulo vai dizer da questão da consciência, nós devemos ser os maiores cumpridores das leis do nosso país. Continuando. Verso 3. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. As autoridades combatem o crime, no país, então os criminosos devem ser temer, apesar de que, infelizmente, na realidade brasileira, as autoridades são cada vez mais coniventes com o crime. Mas, mesmo assim, ainda existem instituições legais no país que combatem o crime. Ele diz que os que cometem crime, é que devem temer as autoridades. É serva de Deus. Continuando no verso 4. Mas se vocês praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivos. Você está fazendo coisa errada, violando leis de trânsito, violando leis do país, cuidado. Aí você é digno da punição das autoridades. É serva de Deus, a autoridade. Agente da justiça para punir quem pratica o mal. Esse é princípio eterno. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Você, cristão, a sua consciência deve ser guiada pelo Espírito de Cristo. Então, por causa até da sua própria consciência, não é por causa só com medo de ser punido por alguma infração que você cometeu, não. Mas por causa de consciência para com Cristo, consciência para com o próximo. Paulo fala muito disso nos seus escritos. Da nossa consciência para com o próximo. O nosso testemunho conta. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Essa fala no final, honra, honra, Pedro diz que nós devemos honrar as autoridades, honrar o rei, lá na sua carta de Pedro. E aqui ele está dizendo nesse verso 7 que a gente deve cumprir os nossos deveres. Isso aqui está em harmonia com aquilo que Jesus disse lá, que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós devemos cumprir nossas obrigações como cidadãos brasileiros. Verso 8, não devam nada a ninguém. Agora ele amplia a coisa um pouco mais. A não ser o amor de uns pelos outros. Muitos cristãos não estão progredindo, prosperando na sua vida. E não estão desfrutando a vida abundante que Jesus veio trazer, que ele disse isso lá em João 10:10, muitos cristãos não estão prosperando na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua vida em geral, porque está com a vida arruinada pela má administração das finanças, muitas vezes movido pela falta de domínio próprio, escravos do cartão de crédito. Se essa palavra se aplica a você, meu irmão,
Receba isso como palavra de Deus, abra seus olhos, não seja escravo do dinheiro. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a mamon, as riquezas. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 23, se eu não estou enganado. Continuando, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Irmãos, quando eu digo isso, eu não me coloco acima de vocês, não, porque uma das coisas que tem me afetado muito, durante muito tempo, afetado inclusive o meu ministério, a minha família, essa questão financeira, isso é uma armadilha para muita gente. Eu tenho lutado contra isso para manter-me dentro do meu orçamento, para não ter nome sujo. Isso tem sido uma luta. Eu já tive nome sujo. Teve um momento que eu deixei o ministério porque eu estava com nome sujo. Isso aí você diz, mas porque o senhor é pastor? Não, é porque eu sou cristão. Isso vale para você também. É o seu testemunho que está em jogo, meu irmão. Eu lhe digo essa palavra com todo o amor do meu coração. Que Deus tenha misericórdia de mim. Se você conhece alguém que está com a vida financeira toda enrolada, manda esse vídeo para ele. Não precisa, incentiva ele a acompanhar essa leitura. Ele vai chegar nesse ponto, talvez Deus vai usar isso para abrir os olhos dele. Porque as estatísticas dizem que mais de 70% da população vivem endividados, tem problemas financeiros graves. E aí ele está dizendo, a única coisa que a gente devia dever uns aos outros seria o amor. O amor, a gratidão, essas coisas maravilhosas do Espírito Santo. Verso 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele está fazendo uma referência à lei de Moisés, aos 10 mandamentos e a todos os outros mandamentos contidos na lei de Moisés. Ele diz que o ápice da lei de Moisés era ame o próximo como a si mesmo. E o ápice da lei de Cristo é ame como Jesus amou. João 13, 34 e 35. E aí ele está dizendo, a única coisa que a gente devia amar, que a gente devia dever, eu sugiro que você faça uma oração. Pai, peço em nome de Jesus que eu chegue a esta situação em que a única coisa que eu deva seja o amor aos meus irmãos. Me liberta, Senhor, das dívidas. Faça oração, meu irmão, de coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E estabeleça metas para organizar a sua vida financeira. Continuando, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei universal de Deus, que é João 13, 34 e 35. A lei universal de Deus, da qual a lei de Moisés era uma figura, uma sombra, era uma expressão da lei universal de Deus. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Se Paulo falava isso do tempo em que ele vivia, quanto mais agora nós. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Acorda, irmão. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, é óbvio. E se Paulo dizia isso naquele tempo, quanto mais nós agora. A noite está quase acabando. A noite é essa vida, nessa existência no pecado, aqui nesse mundo de pecado. O dia logo vem, o dia da volta de Cristo, para estarmos com Cristo para sempre. A manifestação de Cristo na sua glória, a manifestação dos filhos de Deus, né? Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. E lá em Efésios 6, de 10 a 18, Paulo fala para nos revestirmos da armadura de Deus. Aqui chama para revestir-nos da armadura da luz. No outro lugar, Paulo diz que nós devemos nos revestir de Cristo. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Olha o tanto de coisa que Paulo chama para a gente tomar cuidado, para a gente evitar. Como tem crente caindo nessas coisas, meu Deus. Ao contrário, revistam-se, olha aqui,
Lá atrás ele disse, verso 12, revistamo-nos da armadura da luz. E no verso 14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Cristãos são pessoas que estão sendo formados à imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e 29. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Você não está mais na carne não, meu irmão. Você está no Espírito. Não fique maquinando como satisfazer desejos da carne. Fique maquinando como agradar a Deus. E que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. E se você gostou desta leitura, deixa um like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, familiares, grupo de amigos, grupo de irmãos da igreja, outras redes sociais que você possa compartilhar. Comenta o que você achou, entendeu desta leitura aqui. Deixa seu pedido de oração que eu me comprometo a orar por você, pelo seu pedido de oração. Olha os pedidos que os irmãos deixaram nos comentários. Tá ficando pouco o pedido de oração aqui. Não desanime não, irmão. Vamos formar essa corrente de oração. Tá bom? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal, gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, até lermos a Bíblia toda, está convidado a se inscrever no canal. Beleza? Grande abraço. Aguardo vocês aqui amanhã, 5h30 da manhã.